Fala, Nação Azul, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e hoje a gente tem um vídeo aí sensacional, hein, pessoal? Bastante informação, vamos falar muita coisa. Vamos falar sobre a rodada que terminou ontem, né? 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Cruzeiro ficou na tabela, o que aconteceu. Teve um jogo ontem, a gente vai falar aqui e tem ex-jogador nosso aprontando, então não percam. Também vamos falar sobre o Arthur Jorge, que campanha do Arthur Jorge. Cara, vamos trazer alguns números aqui dele e o que ele falou também sobre jogadores, algumas jogadas que o Cruzeiro está tendo dificuldade. Ele também foi sincero, então a gente vai ver tudo isso. E vamos falar um pouquinho também do jogo de amanhã, o jogo contra o Flamengo, né? Não vamos alongar muito, mas também tem informação, principalmente para quem for apoiar os nossos jogadores lá no aeroporto, beleza? Então, antes de mais nada, esmaga o dedo no like aí, deixe seu like, aquele like cabuloso, que fortalece muito a gente estar aparecendo, e o YouTube acaba mostrando esse vídeo para mais torcedores do Cruzeiro, que gostam de informação, que gostam de trocar essa resenha sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho. Por quê? Porque essa semana vai ter muita coisa legal, muita coisa boa, e a gente vai ter que ficar ligado, pessoal. Então, ativando o sininho, vocês vão receber notificação toda vez que surgir um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos sem mais enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, pessoal, então ontem foi finalizada a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E finalizou com um jogo Internacional e Remo lá no Beira-Rio. E, cara, o jogo terminou empatado, 1-1, e uma lambança do ex-jogador do Cruzeiro, Matheus Cunha, né? Graças a Deus, Inter, você é um amigo, mas a gente falou, né? Quem avisa, amigo é. Ele foi protagonista desse empate, a torcida do Colorado aí tá nervosíssima com ele, tá bravo, influenciadores, todo mundo que cobra o Internacional tá muito nervoso. Por quê? Ele tomou aquele gol típico que ele tomava no Cruzeiro, pessoal. Uma falha, né? Um gol totalmente evitável, né? Que foi várias decisões erradas dele. E no finalzinho, pessoal, pensem só, o gol foi no último minuto dos acréscimos. Então ele tomou um gol de falta, assim, muito longe, mais de 40 metros, colocou um jogador só na barreira, deixou um espaço totalmente aberto, um canto totalmente aberto, o jogador arriscou, teve um leve desvio, mas que não fez diferença, não dá para falar que por causa do desvio ele tomou o gol, dava para pegar mesmo com desvio, porque a falta foi muito de longe e foi fraca, e ele engoliu esse peru aí, torcida nervosa, acabou atrapalhando a vida do Internacional, que empatou em 1-1. Então, com esse resultado, pessoal, não mudou nada para o Cruzeiro, né? Encerrou a rodada e o Cruzeiro continua aí na 5ª colocação, a 2 pontos do Fluminense. O Cruzeiro hoje está com 36 pontos, Fluminense 38. É o primeiro time que abre aquela zona de classificação direta para Libertadores. Então, a gente está aí em busca, né, de nossa vaga aí. O título está muito difícil, né, pessoal? Dado ao início do Cruzeiro, até a 8ª rodada a gente teve um início péssimo, terrível, a gente vai até falar sobre isso no vídeo, mas para estar ali na zona direta da Libertadores, um 3º lugar, 4º, 3º lugar, até um 2º lugar, quem sabe o Cruzeiro tem sim capacidade com esse elenco, como mostrou na vitória contra o Corinthians, que foi uma baita vitória com o time reserva. O Internacional está ali no final da rabeta do desespero ali, né? O Vasco está na zona de rebaixamento, o Internacional está fora, esse empate deixou o Remo lá dentro, mas está tudo embolado. Santos, Grêmio, Internacional, vai ser briga de cachorro doido, tá? Vai ser uma coisa emocionante até o final aí para ver quem vai cair. Eu acho que cai um grande esse ano, tá, pessoal? E aí a gente vai falar, entra também vindo do Arthur Jorge, pessoal. Por quê? Se o Cruzeiro está em 5º, graças a uma campanha extraordinária do Arthur Jorge, pessoal, que técnico, baita técnico que a gente tem, que a gente trouxe, num acerto assim fenomenal do Pedrinho e da comissão técnica. Para vocês terem ideia, eu vou trazer uns números do Arthur Jorge aqui, pessoal. O Cruzeiro tem 15 jogos com o Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro. Desde que o Arthur Jorge assumiu, nós temos aí 10 vitórias, então o Cruzeiro é o primeiro time com mais vitórias no campeonato, nesse recorte Arthur Jorge, desde a 9ª rodada. O Cruzeiro é o primeiro time com mais vitórias de visitante, primeiro time com mais vitórias de mandante e o primeiro time que conseguiu mais pontos e vitórias. Ou seja, o resumo de tudo que eu falei, se o campeonato tivesse começado na 9ª rodada, que foi a primeira rodada que a gente teve o Arthur Jorge como técnico do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a gente seria líder, não tinha para Flamengo, não tinha para Palmeiras,
seríamos líder. E olha que teve alguns jogos que a gente poderia ter ganhado, por exemplo, como o Atlético Mineiro, que eu não aceito ter perdido esse jogo, e contra o próprio Botafogo, agora recentemente na volta da Copa do Mundo. Então, poderíamos estar melhor ainda, mas é uma campanha absurda, total mérito dele. E a gente tem que falar outra coisa também. Ele é um técnico, pessoal, que pegou o time em frangalhos. Ele não pegou o time com uma memória recente de bom futebol. Tinha um futebol razoável ali, um futebol bom, com o Traíra, né, que nós vamos bater nele quarta-feira. Veio o Tite, deixou terra arrasada, estragou tudo, não tinha nada. O Cruzeiro não tinha uma bola parada, o Cruzeiro não tinha uma jogada, não tinha um plano tático, não tinha nada. Fora que fisicamente, emocionalmente, mentalmente, o time estava destruído, em frangalhos. Então o Arthur Jorge pegou esse cenário, já chegou falando em vitória, o primeiro jogo dele foi vitória. Então, assim, um técnico diferenciado mesmo, que se a gente tivesse com ele desde o início do campeonato, provavelmente a gente poderia estar brigando na liderança, tá, pessoal? Então, além de ter feito essa recuperação física e emocional dos jogadores, ele também deu muito espaço para os jovens, pessoal. Neiser, Arroio, Cauã Moraes, tanto esses que o Cruzeiro contratou nessa política nova de contratar jogadores jovens para poder evoluir, para poder crescer e ter um retorno financeiro depois com o Cruzeiro, até os próprios jogadores da base, como Felipe Moraes, Kaique Kenji, né, o próprio Kaique, que já vinha fazendo um ótimo lateral esquerdo desde o ano passado, o próprio Cauã Pratos, esses que já saíram do time, né? Então ele tá dando agora o Zé Lucas que ele trouxe, que veio agora. Então esses jogadores novos que chegaram, como o Wesley, como o João Acosta, ele tá dando oportunidade para esses jogadores. E aí isso acresce muito. Ele até deu uma entrevista coletiva depois do jogo contra o Corinthians, falando, né, que tá muito feliz com a evolução desses jogadores, né? Esses jogadores que são jovens e que eles ainda têm muito para evoluir, muito para entregar ao Cruzeiro, e que o Cruzeiro precisa muito deles, ele conta muito com eles, e eles são o futuro do Cruzeiro, e eu concordo muito com o Arthur Jorge. Vocês concordam, pessoal? O que vocês acham? E ele também foi bem sincero, aí agora ele falou de um ponto que realmente está pegando no Cruzeiro também, nessa entrevista coletiva, que tocou na ferida. A bola aérea, né, a bola parada, a bola aérea do Cruzeiro, principalmente defensiva, está sendo um calcanhar de Aquiles. E ele deu um diagnóstico aí do que ele acha que pode ser a causa. E segundo ele na visão dele, a gente tem um elenco muito baixo, a gente tem um time muito baixo no geral. Tirando os zagueiros, nós não temos jogadores de 1,85, 1,90, 1,80, não temos, e realmente nossos jogadores são todos pequenininhos. Então, essa média ajuda a gente a sofrer nas bolas paradas. Realmente, hoje, é a única coisa assim, que está pegando no Cruzeiro mesmo, que o Cruzeiro tem que melhorar, tem que encontrar um jeito, tem que achar, então, um melhor posicionamento dentro de campo, né, na bola parada, na bola aérea, para tentar evitar esses gols que pode complicar bastante, beleza? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho do jogo contra o Cruzeiro e Flamengo, que vai ser amanhã, né? Então, amanhã pela Libertadores. O Cruzeiro ainda não desembarcou no Rio, né? Embarca hoje no aeroporto. A China Azul vai estar em peso, né? Tanto no campo, a gente já esgotou todos os ingressos para visitantes vendidos, e hoje também vai comparecer lá no aeroporto para dar aquela força. Vai rolar o Aerozeiro, né? É a marca azul que vai fazer. Olha, vou deixar no card, vai mostrar a imagem aqui. Eles vão fazer uma saída da sede, 3h30, ônibus grátis. Então, quem quiser apoiar o Cabuloso lá, pode procurar saber dessas informações aí, que vai rolar o Aerozeiro lá, beleza? Mas o Cruzeiro deve embarcar hoje e chegar no Rio de Janeiro hoje, deve fazer um treino de reconhecimento no Mineirão amanhã, e vamos para cima para esse jogo que é importantíssimo, né? Que se Deus quiser nós vamos ganhar, até porque no domingo a gente vai ter uma overdose aí de Flamengo, né? Tivemos Flamengo quarta-feira passada, Flamengo hoje, e no sábado, na realidade domingo não, no sábado, 8h30 da noite, vamos enfrentar o Flamengo de novo, já no Mineirão, pelo Brasileiro, né? Então espero que China Azul lotada aqui no Mineirão também, para comemorar, além da vitória que vai acontecer no sábado, se Deus quiser, a vitória de amanhã também, que se Deus quiser, Deus abençoar, vamos tirar o Varmengo da Libertadores, beleza? Vão ter que brigar aí só pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil eles também já saíram. Então, vai ter muita coisa legal. Eu não vou me prolongar nessa análise aqui com o Flamengo, porque vocês já sabem, amanhã tem vídeo de pré-jogo, mas vai mudar o horário, tá, pessoal? Vai ser um vídeo que vai sair por volta de meio-dia, porque amanhã a gente não vai ter o pré-jogo antes, porque eu não vou conseguir, por causa de trabalho, né? Sou um CLT, então
não vai ter como, mas a gente vai ter a live depois do pós-jogo, né, que todo mundo gosta, todo mundo já sabe. Então, marquem na agenda aí. Amanhã vai ser vídeo, não vai ser live, vídeo de pré-jogo, né, com informações, escalação. Vou dar meu palpite para o jogo, vou tentar acertar a escalação aqui. A gente acertou o último placar, em primeiro placar que a gente acertou, escalação a gente ainda não acertou 100%. Se eu não me engano, a gente chegou perto de uma contra a Chapecoense, né, mas teve uma mudança aí. Na verdade, contra o Flamengo, que a gente não contava com o Wesley, o resto a gente tinha acertado. Então é isso. Então marquem aí, ative o sininho para não esquecer nada, não passar nada para a gente estar acompanhando o Cabuloso aí, beleza? Bom, então eu queria agradecer. Se você chegou no final do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E outra coisa, pessoal, queria agradecer muito, queria trazer uma marca para vocês aí. A gente alcançou 255 inscritos, cara, que maravilhoso. Lembrando que a gente tinha colocado para sexta-feira, pessoal, 160 inscritos. A gente praticamente teve 100 inscritos a mais. E assim, tá uma coisa de louco. Também chegamos numa meta muito importante, já tivemos, olha só esse número, pessoal, 110 mil visualizações no canal. Então, assim, só tenho a agradecer, isso tudo é graças a vocês que acompanham, que estão no dia a dia, vendo todos os vídeos, dando like, comentando. Então, participem, deixar o like, comentar, faz o vídeo ser distribuído, né, pulverizado para outros cruzeirenses que gostam do mesmo assunto. Então, para que esse vídeo chegue em mais cruzeirenses para a gente resenhar. Então, eu só tenho a agradecer. Vou trazer uma meta de likes, de inscritos também. Não vou trazer hoje, vou trazer no vídeo de amanhã, principalmente para dar sorte pelo jogo cabuloso. Escolher a camisa também para o jogo, né? A gente está vendo que está dando sempre sorte. Então, vou trazer, mas vou trazer amanhã. Mas é só agradecimento. Muito obrigado. Só me deixa mais feliz e mais certo de que a gente está trazendo aqui para vocês. Está sendo legal, está sendo válido, está agregando de alguma coisa para quem está vendo, beleza? Então, aquele abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.